Vamos lá então para a quinta parte da nossa revisão, gente. Tá? Primeira questão. Um bloco metálico encontra-se inicialmente, tá, a temperatura de x graus Celsius. Então essa é a temperatura inicial, T0. Okay? T0 é igual a x graus Celsius. Sendo colocado em contato com outro bloco B de material diferente, mas de mesma massa. Então a gente já sabe que a massa do corpo A é igual à massa do corpo B. Beleza? Só que esse cara, o corpo B, ele está inicialmente a 0 graus Celsius. Então eu vou colocar aqui, vou diferenciar. O T0 do A é x graus Celsius. O T0 do B, do corpo B, é igual a 0. Tá bom? Verificando-se no equilíbrio térmico que a temperatura dos dois blocos é 0,75 graus Celsius. O que é equilíbrio térmico? É aquele momento em que um corpo para, né, de trocar calor com o outro. Então, vai haver aqui um momento em que o calor do corpo A, certo? O calor do corpo A vai começar a passar para o corpo B. Então, no equilíbrio térmico, eles estarão com a mesma quantidade de calor. Então, eu vou colocar aqui no equilíbrio térmico, né, isso aqui, ó, QA vai ser igual a QB. Para melhor representar isso aqui, eu vou colocar um sinal negativo, porque como esse cara estava a x graus Celsius, ou seja, a temperatura dele estava maior que a desse cara aqui, ó, tá vendo? Então, esse cara recebeu o calor desse. Tá? Então, no equilíbrio térmico, a quantidade de calor dos dois vai ser igual. Tá bom? Então, vamos lá continuar nossa resolução. Supondo que só houve troca de calor entre os dois corpos, a relação entre os calores específicos dos materiais é A e B vai ser de quanto? Tá? Então, ele quer saber, na verdade, essa proporção aqui, ó, o C do A, né, sobre o C do B. Você sabe que o calor envolvido na mudança de temperatura é chamado de calor sensível, cuja fórmula é o Q macete. Delta θ ou delta T para indicar variação de temperatura. Massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Então, o calor sensível, né, o calor envolvido na mudança de temperatura. O calor sensível do A vai ser igual ao calor sensível do B no equilíbrio térmico. Então, MC delta θ, tá, do A vai ser igual a MC delta θ para o corpo B. Bacana? Então, esse cara aqui perdeu essa quantidade de calor, certo? E esse cara aqui recebeu. Então, vamos partir para a resolução. Esse cara aqui, ó, é igual a esse cara aqui. Então, não vou nem olhar, meu irmão. Eu vou cancelar essa parada aqui, ó. Tá? Então, a gente vai ficar com isso aqui, ó. Menos CA delta θA, certo? Igual a CB delta θ B. Bacana? Então, qual é a variação de temperatura? O delta θ do A. Pô, T0 do A é isso, tá? E a temperatura final? Temperatura final tanto do A, certo, quanto do B, vai ser a mesma. Tá aqui, ó, 0,75x. Então, se eu quiser calcular o delta θ do A, delta θ do A vai ser temperatura final menos inicial, ou seja, 0,75x menos o que, camarada? Menos x. Tá? Isso aqui vai dar o quê? Delta θ é igual a menos 0,25. Confere? X. Menos 0,25x. Isso para o A, para o corpo A. O delta θ do B vai ser igual a temperatura final 0,75x menos temperatura inicial do B, que é 0. Delta θ do B é igual a 0,75x. Bacana. Então, agora a gente vai substituir esses valores que a gente achou por essas letrinhas aqui. Vamos lá. Menos C sobre A vezes menos 0,25x igual a CB vezes 0,75x.
ok? Isso aqui menos com menos vai dar mais, certo? Eu posso cancelar esse x com esse x aqui, ó, tá bom? E eu vou fazer um joguinho aqui de sinais, um joguinho aqui de operação de multiplicação e divisão. Vou passar o CA sobre CB, tá? O CB está multiplicando, passa para lá dividindo, tá? E vou passar esse 0,25 que está multiplicando aqui dividindo para cá. Então vai ficar 0,75 sobre 0,25. CA sobre CB vai dar 3, tá bom? Alternativa letra E. Muito bem, próxima questão. Questões 2 e 3. Considerando que a temperatura do fogo produzido pela explosão de um botijão de gás chegue a 392 Fahrenheit, olha só. Em termos de nossa escala habitual, essa temperatura equivale a... Olha, ele ainda quebrou o teu galho, ele deu aqui a equação de conversão, de transformação de grau Fahrenheit para grau Celsius e vice-versa. Então vamos lá. 392 é a temperatura em grau Fahrenheit, é o teu TF. Ele quer achar o TC. Então você vai jogar nessa equação aqui, ó. Vai substituir o TF por 392. 392 é igual a 1,8 TC mais 32. Ok? Passa para lá, fica 360, ok? Igual a 1,8 TC. Tá? Aí você passa o 1,8, que está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Vai dar o resultado, TC igual a 360 dividido por 1,8, igual a 200 graus Celsius. Letra C. Se você colocar sua mão no congelador, ela cederá calor para o meio por condução, convecção ou irradiação. Olha só, você vai simplesmente colocar a mão no congelador sem tocar na parede do congelador. Logo, a sua mão vai ceder, vai perder calor, né, para o meio por irradiação, em que não há contato, certo? Nem movimento de massa. Por isso que vai ser por irradiação. Próxima questão. Questão 4. O calor de fusão do gelo, tá? L do gelo, é de 80 calorias por grama. Qual é o tempo mínimo necessário para derreter, para fundir uma massa de 250 gramas de gelo a 0 graus Celsius? Tá? Se o gelo absorve, em média, 800 calorias por segundo. E ele ainda te dá aí a equação de calor latente. Essa questão envolve o calor latente, cuja equação é o que mole. Né? Calor latente é o que mole, M vezes L, em que M é a massa e o L é o calor latente específico, característico do material em questão. Nesse caso, o gelo. Vamos primeiro calcular aí qual é a quantidade de calor envolvida aí no derretimento dessa massa aí de gelo. Que L vai ser igual a 250 gramas, certo? Vezes 80, tá? 250 vezes 80 vai dar 20 mil. Que L vai dar 20 mil calorias. Então essa é a quantidade de calor envolvido no derretimento dessa massa aí de gelo, de 250 gramas de gelo. Tá bom? Mas aí ele está te perguntando o seguinte: qual é o tempo mínimo necessário? E ele te dá uma relação aqui, ó. O gelo ele absorve 800 calorias por segundo. Então, se em 1 segundo o gelo absorve 800 calorias, em quantos segundos ele vai precisar absorver 20 mil calorias? Aí você resolve por regra de 3, companheiro. Né? Vai dar 20 mil dividido por 800, que é igual a 25 segundos. Beleza? Então essa aí é a resposta. Vamos lá para a questão 5. A gasolina é vendida por litro, mas em sua utilização como combustível a massa é o que importa. Muito bem. Um aumento da temperatura do ambiente leva a um aumento no volume de gasolina. Para diminuir os efeitos práticos dessa variação, os tanques dos postos de gasolina são subterrâneos. Se os tanques não fossem subterrâneos,
Vamos analisar aí as alternativas. Primeiro, você levaria vantagem ao abastecer o carro na hora mais quente do dia, pois estaria comprando mais massa por litro de combustível? Olha só, com o calor, o volume aumenta. Aumenta o volume. Tá? Com isso, a densidade, o que vai acontecer com a densidade da gasolina? Se o volume aumenta, a densidade vai diminuir, ou seja, você vai estar comprando menos massa por volume de gasolina. Logo, essa alternativa aqui é falsa. 2. Abastecendo com a temperatura mais baixa, você estaria comprando mais massa de combustível para cada litro? Beleza, se o dia estiver frio, você vai comprar um volume menor, né, de gasolina. Então, com o frio, numa temperatura mais baixa, o volume diminui. Isso faz com que a densidade aumente, ou seja, o líquido fica mais concentrado. Então você vai estar comprando mais massa por volume. Verdadeira essa alternativa. Se a gasolina fosse vendida por quilo em vez de por litro, o problema comercial decorrente da dilatação da gasolina estaria resolvido. Beleza, verdadeira essa alternativa também. Então, letra E é a alternativa correta. Beleza? Assinale a alternativa que contém a definição correta do campo da cinemática. Gente, a cinemática é a área da física que estuda o movimento, estuda as características do movimento. Porém, a cinemática não estuda o que causa o movimento. Então, a gente pode dizer que a cinemática é o estudo do movimento que não se preocupa com as suas causas. Tá? Sem se preocupar com as suas causas, a letra D. Então ela vai estudar espaço, tempo, velocidade, aceleração e várias características do movimento, sem, contudo, estudar força e energia, que é o que provoca, tá, o movimento. Então a letra D. Questão 7. Assinale a alternativa que contenha as duas áreas de conhecimento da física clássica que compõem a mecânica. Na verdade são 3 áreas, tá? Então, só corrigindo aqui, são 3 áreas. E entre as alternativas, nós temos aí a dinâmica, a cinemática e a ondulatória, que são as áreas que compõem a mecânica. Mecânica é a área da física que estuda o movimento. A dinâmica estuda as causas do movimento, a cinemática estuda as características do movimento e a ondulatória estuda o movimento das ondas. O gráfico abaixo ilustra as variações de energia devido a uma reação química conduzida nas mesmas condições iniciais de temperatura, pressão, volume de reator e quantidades de reagentes em 2 sistemas diferentes. Então você tem aqui uma reação, você tem outra reação aqui. Cada curva indica uma reação. Ok? Esses sistemas diferem apenas pela presença de catalisador. Com base no gráfico, é possível afirmar que, olha só, gente, pelo que a gente viu, num gráfico como esse aqui, de entalpia, nós verificamos aonde está presente, em que momento estão presentes os reagentes, em que momento estão presentes os produtos e em que situação a reação está acontecendo. Tá? Então, aqui onde está essa curva, essa parábola, essas 2 parábolas, né, indicam exatamente o momento da reação, o momento em que os reagentes estão se combinando para gerar os produtos. E aí você observa que tem 2 curvas, uma maior e outra menor. A principal diferença entre a curva maior e a curva menor, na verdade, é o que a gente conhece por energia de ativação. Professor, o que vem a ser energia de ativação? Energia de ativação é a diferença, tá, entre a energia máxima do estado de transição, beleza? E a entalpia inicial. Então, qual é a entalpia inicial? A entalpia inicial é essa quantidade de calor que existia aqui nos reagentes. Qual é a energia máxima do estado de transição? É o pico, é o vértice de cada parábola aqui, ó. Então, se eu fizer a diferença entre esse pico aqui, entre esse vértice, tá? E essa quantidade de energia aqui, ó, essa quantidade de energia toda, tá? Menos a quantidade de energia que está no pico do vértice, eu vou obter o quê? Eu vou obter simplesmente esse pedacinho aqui, a diferença entre a energia no estado de transição e a entalpia inicial é exatamente essa partezinha da energia aqui, que é o que a gente entende por energia de ativação.
Para essa outra curva, obviamente eu vou ter um estado de transição numa energia maior, tá vendo? Então, qual vai ser a diferença entre a energia no estado de transição e a entalpia inicial? Vai ser todo esse pedaço aqui, ó, que equivale à elevação, né, dessa curva. Tá bom? Então, E1 indica a energia de ativação da reação 1. E esse E2 aqui indica a energia de ativação do sistema 2. Bacana? Vamos continuar. A curva 1 representa a reação catalisada, beleza, que ocorre com absorção de calor. Se a gente observar aqui, ó, a energia final, tá, a entalpia final e a entalpia inicial, a gente vai perceber que a entalpia final é menor que a inicial. Isso indica que o ΔH, que é aquela diferença entre entalpia final e entalpia inicial, isso vai indicar que o ΔH dessa situação vai ser negativo. ΔH vai ser menor que zero. Toda vez que o ΔH for menor que zero, a reação é exotérmica, ou seja, ela libera calor e não absorve. Tá? Não absorve calor, não. Então está errada a letra A. A curva 2 representa a reação catalisada que ocorre com absorção de calor? Também não, está errado. Letra C, a curva 1 representa a reação catalisada, né, com energia de ativação dada por E1 mais E3, negativo. A energia de ativação é simplesmente E1, né, na situação 1 e E2 na situação 2. A curva 2 representa a reação não catalisada que ocorre com liberação de calor, até que tudo bem. E a sua energia de ativação é dada por E2 mais E3, negativo. Totalmente errado. Tá? Letra E. A curva 1 representa a reação catalisada que ocorre com liberação de calor e a sua energia de ativação é dada por E1. Certa a resposta. Questões 9 e 10. Determine a temperatura em graus Celsius para que a vaporização da água seja um processo espontâneo, ou seja, com ΔG menor que zero. O ΔG nada mais é do que a variação da energia livre de Gibbs. Na verdade, essa energia livre de Gibbs é a energia que o sistema possui capaz de realizar trabalho, que ele pode converter em trabalho. Beleza? Então, a variação da energia livre de Gibbs, ela vai ser zero, ela vai ser menor que zero, aliás, ela vai ser negativa, toda vez que o sistema, que a reação for espontânea. Por quê? Nas reações naturais, ocorre de forma inversamente, ela varia de forma inversamente proporcional à entropia, ao ΔS. Então, toda vez que uma reação aumenta o ΔS, ou seja, ela vai estar ocorrendo de forma espontânea, aumentando a desordem no sistema, e no que ela aumenta o ΔS, ela vai diminuir o ΔG. Beleza? O que ele está perguntando aqui é a temperatura em graus Celsius para que a vaporização da água seja um processo espontâneo, ou seja, o ΔG for menor que zero. ΔG, pessoal, é igual ao ΔH menos T vezes ΔS. Tá? Variação da energia livre de Gibbs é igual à variação da entalpia menos o T dado em Kelvin, tá? Vezes a variação da entropia. Ele te dá aqui a variação da entalpia e a variação da entropia. Bacana? E tu já sabe que o ΔG vai ser menor que zero. Então, o que tu vais fazer? Tu vai pegar essa igualdade aqui, ó, ΔG igual a ΔH menos T ΔS, e vais transformar. Tu vais colocar dessa forma. ΔH menos T vezes ΔS vai ser menor que zero. Né? Isso aqui tudo não é ΔG? Não é a mesma coisa que ΔG? Então, eu substituí o ΔG por isso aqui. Ó. Isso aqui vai ser menor que zero. Então, o ΔH é 9.713, beleza? Menos T, que eu não sei, vezes ΔS, que é 26,04. Isso é menor que zero. Passando isso aqui para lá, ou isso aqui para lá, melhor, né? 9.713 é menor que T vezes 26,04. Tá bom? Passando 26,04 para cá, 9.713 dividido por 26,04 é menor que T. Então, T vai ser maior que 373 Kelvin. Professor, isso aqui equivale a quantos graus Celsius? Como a questão está pedindo graus Celsius. O T vai ser maior
que 100 graus Celsius. É só lembrar daquela equaçãozinha lá. Qualquer temperatura em Kelvin é igual a temperatura em graus Celsius mais 273. Se eu tenho 373 Kelvin, né, é a mesma coisa que, passando esse 273 para cá, C igual a 100. Tá? Então, a temperatura, para tornar, né, a vaporização da água um processo espontâneo, a temperatura tem que estar maior que 100 graus Celsius. Obviamente, né, qualquer temperatura maior que 100 graus Celsius vai tornar a vaporização da água um processo espontâneo. Bacana. Próximo aí. Prediga os sinais de ΔH, de ΔS e ΔG para o congelamento da água a menos 2 graus Celsius. ΔS, ΔG e o ΔH. Como é que a gente vai trabalhar esses sinais? Primeiro, para congelar a água, é claro que a água vai ter que perder calor, ou seja, a entalpia vai ser negativa. Certo? Quando a água passa do estado líquido para o estado sólido, ela está diminuindo a entropia, ela está diminuindo o caos, a desordem. Então, vai ser negativo. Se ele está aumentando a ordem, é claro que o ΔG vai ser positivo. Ok? Questões 11, 12 e 13. Vamos lá. O que é uma reação endergônica? O que é uma reação exergônica? Reação endergônica é aquela reação em que o ΔG, que é a variação da energia livre de Gibbs, é positiva. Tá? Então está aumentando a ordem do sistema. E a exergônica é o contrário, é a reação em que o ΔG é negativo. Diferencia a reação endotérmica de exotérmica. A reação endotérmica é aquela reação em que o ΔH é positivo. É a variação da entalpia, do calor. E a exotérmica é o contrário, né, em que o calor, em que a entalpia é negativo. Observe as reações e indique se a entropia dos reagentes é maior ou menor que a dos produtos. Pessoal, toda vez em que a reação gerar mais produto que reagente, ou seja, eu tenho um reagente, tá, e tenho 2, 3 produtos sendo gerados ali daquela reação. Isso significa que a entropia, que é a desordem, está aumentando. E o contrário também é verdadeiro. Toda vez que a reação produzir menos produtos que reagente, ou seja, eu tenho 2, 3 reagentes e dali sai um produto só. Então isso significa que a entropia está diminuindo, o caos está diminuindo. Eu estou arrumando os átomos, as partículas, em menos moléculas e menos substâncias. Olha só esse primeiro caso. P2O3 mais 3H2O produz 2H3PO3. Eu tenho 2 reagentes e um produto só. Eu estou diminuindo a entropia. Essa aqui é negativa. Tá? Nesse caso aqui, ó, eu tenho um reagente e 2 produtos. Aqui a entropia aumentou, então o ΔS é positivo. Aqui eu tenho 2 reagentes e um produto. Aqui a entropia diminuiu. E aqui eu tenho um reagente e 2 produtos. Aqui a entropia aumentou. Ok?